Olá a todas as pessoas que acompanhando Conversando com Pais. Antes de anunciar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de dizer que esses nossos encontros só são possíveis pela grande parceria que nós temos com o NAP, que é o Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais da UFBA, a quem agradecemos. E em especial, neste momento, a Thalita Araújo, intérprete de Libras, que está aqui conosco, nosso agradecimento especial. Então, hoje nós temos o grande prazer de conversar com a fonoaudióloga Liz Felsenburg Castelo Branco Cardoso. Liz, sejas muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui conosco no PAIS, esclarecendo todas as questões que são tão importantes e que com a tua experiência e o teu conhecimento vai poder nos ajudar e ajudar a todas as famílias que acompanham o que a gente trata aqui dentro desse projeto Paz. Então eu vou te apresentar rapidamente e a gente já começa nesse diálogo a respeito do tema de hoje, que é os aparelhos auditivos e o implante coclear. Então, Liz é fonoaudióloga da reabilitação auditiva das obras sociais Irmã Dulce, que é Ser 4, e trabalha na equipe de implante coclear e também na reabilitação do Serviço Especializado em Reabilitação Auditiva de Lauro de Freitas, o SERA. Liz, muito obrigada por estar aqui conosco. Sejas muito bem-vinda. Uma alegria poder conversar contigo. Eu que agradeço. Agradeço o convite em nome do Grupo Paz. Agradeço a senhora, agradeço a Thalita por essa oportunidade da gente estar aqui conversando sobre um tema tão vasto e tão querido por mim, que eu adoro, que eu gosto bastante. E para mim é uma honra estar com vocês, dividindo esse tema tão diverso. Muito bem, sabemos o quanto você tem carinho pelo tema e assim, isso nos ajuda muito, né? Porque aí a gente pode tratar de uma temática que é tão delicada de uma forma leve, muito agradável, com uma linguagem simples, para que todo mundo possa conversar conosco. A gente preparou, Liz, uma série de perguntas e que nós sabemos que cada uma dessas perguntas podem ser desmembradas em outras tantas. Mas a gente vai com calma e à medida que houverem outras situações, a gente te convida de novo para vir conversar com o Paz, tá bem? Então, nós gostaríamos, para começar, que você falasse um pouco sobre o que é e como se faz a reabilitação auditiva. Bom, a reabilitação auditiva é um conjunto de ações que a gente vai poder ou habilitar ou reabilitar o indivíduo que tem perda auditiva. Então, a gente vai ver qual é a necessidade de cada indivíduo para poder a gente ajustar toda a dificuldade dele, se possível, e dependendo da vontade dele ou da família, para que se faça a melhor escolha, tanto para a família, para o usuário, de forma que seja uma forma combinada, né? É sempre multiprofissional, olhar multiprofissional, para que essa escolha seja a melhor possível. Uhum. E assim, o processo de reabilitação auditiva, né? Ele é bastante amplo, não é, Liz? Sim. Ele começa mais ou menos aonde, quando, né? Como que é isso? Então, quando a gente descobre a perda auditiva, quando, né, a gente está bebezinho, que descobre a perda auditiva, então a gente, né, com diagnóstico precoce, com exames, né, audiológicos, a gente já consegue ter esses dados, né, e são levados para uma equipe multiprofissional. Então, passa pelo otorrinolaringologista, passa pelo psicólogo, passa pelo assistente social. Então, é um grupo de profissionais que vão estar avaliando a melhor opção de tratamento para essa dificuldade auditiva, né?
Então, quando a gente está bebezinho, que a gente já tem um diagnóstico mais rápido, mais precoce, a gente consegue fazer com exames, né? A gente consegue intervir o mais rápido possível, colocar logo um aparelhinho nessa criança, a dependendo da perda auditiva, né? Porque temos que ver o grau da perda auditiva, o tipo da perda auditiva, se é unilateral, se é bilateral, se a perda é leve, se a perda é moderada, se a perda é severa, se a perda é profunda, que tipo de perda. Então, eu costumo dizer que nem todo aparelho auditivo vai ser confortável para todos, nem todo implante vai ser confortável para todos. O que a gente precisa ver são critérios, né, que vai ser levado em consideração durante a reabilitação auditiva. Uhum. Então, temos a portaria do SUS, né, e que ele vai direcionar os critérios para as crianças, que a gente chama de pré-lingual, que é quando a criança ainda não adquiriu a linguagem oral, então é chamada de pré-lingual, e eles caracterizam isso até, pelo menos até 4 anos incompletos, que é considerado, né, uma fase crítica do desenvolvimento da linguagem e que se faz todo o fluxo, né, de protocolo para que se faça a cirurgia de implante coclear no caso de se a criança colocou o aparelho auditivo e não teve ganho, né, auditivo. Então, primeiro de tudo, a criança tem que usar o aparelho para poder a gente ver se a criança teve um ganho ou não com aquele aparelho, né? Se ela não tiver nenhum ganho, né? E lembrando que não é só colocar o aparelho e nem é só colocar o implante. A gente precisa de uma estrutura para poder ensinar essa criança a ouvir, ou se a criança ela já ouve e perdeu por algum motivo, a gente vai reaprender ou reorientar essa criança a ouvir de novo. Porque pode acontecer da criança ter 5, 6 anos e por alguma questão infecciosa, alguma doença, a criança perde a audição e ela pode requerer uma reabilitação auditiva, certo? Então, o que é que a gente faz? A gente precisa saber o quanto tempo de privação auditiva a criança tem. Quanto menos tempo de privação auditiva ela tem, mais elegível ela é para poder fazer a cirurgia de implante coclear. Aqui no Brasil, pelo menos na equipe que eu faço parte, lá no Irmã Dulce, a gente prefere que quanto menos mais novinho, por exemplo, com 1 ano e meio, é considerado o ideal. A gente sabe que em outros países, nos países mais desenvolvidos, se faz com menos de 1 ano, mas a gente procura fazer em torno de 11 meses, 1 ano. O mais novinho da gente, eu acho que chegou até 9 meses para fazer o implante bilateral e foi tudo bem. Assim, e quanto mais rápido essa intervenção e com todo o fluxo ajustado, a família com a expectativa adequada, com todo o processo direitinho engajado, a gente consegue ter bons resultados, né? Então, eu costumo dizer que para os pacientes que vão começar a habilitação auditiva, que ele vai ser ensinado todas as habilidades auditivas, o que é o som, como eu diferencio a voz da mamãe e do papai, como é que eu consigo conseguir discriminar se uma palavra é grande, se a palavra é curta, se é um chocalho, se é um sino, né? Se é um som de gato, se é um som de cachorro. Isso tudo eu vou estar ensinando ele a escutar, né? Existe uma diferença entre o ouvir e o escutar, né? Então, o ouvir é a própria sensação involuntária, a gente ouve até dormindo, mas escutar a gente precisa ter compreensão, né? Daquilo que a gente vai,
daquilo que a gente está ouvindo. Então, quando a gente começa a interpretar esse som e dar sentido, é que a gente compreende esse som e esse som vai dar sentido. Outra coisa também, é, a gente tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar o desejo da criança. Né? Eu olho muito isso, a comunicação, a intenção comunicativa, se é uma criança que explora, que faz jogo simbólico, se é uma criança que ela gosta de buscar fazer leitura labial, né? Ela gosta de contato com o outro, ela quer falar, então a gente possibilita um meio de reabilitação, ou o aparelho auditivo ou o implante coclear, né? Entendi. Lembrando que o implante coclear é uma linha de tratamento, não é a única, né? Ela é a indicada para perdas muito severas a profundas bilaterais, neurosensoriais, né? Que a criança quase não tem benefício nenhum com o aparelho. Então, a primeira etapa, os pais chegam muito ansiosos, querendo logo fazer um implante. Tem até crianças que têm perda moderada e os pais já querem fazer um implante, né? Então, não é por aí, tem todos os critérios, tanto critérios de, como eu falei, tempo de idade, tempo de privação, tipo de perda, grau de perda, como também as situações da saúde da criança, né? O próprio ouvido da criança é que vai dizer ao médico, através de exames, né, de tomografia, de ressonância, o que for, se aquele ouvido está preparado e como é que vai ser a cirurgia dele. Então, até isso tem que ser avaliado. Então, por isso que eu falo que é uma avaliação multiprofissional, que é colocado, né, que todos têm um papel importante nessa habilitação ou nessa reabilitação, né? Entendi. Então, nós agora estamos contando aqui também com a participação da Marília, que é extensionista do Projeto Paz, né? Obrigada, Marília, por estar aqui com a gente. A gente já está conversando, né? Então, a partir disso que você falou, Liz, né? Qual seria a diferença entre um aparelho auditivo e o implante coclear? Muito bem. O aparelho auditivo, né, é uma tecnologia, né, é um aparelho de amplificação sonora individual. E, como eu te falei, tem vários tipos de perda e vários tipos de grau. Então, esse aparelho, ele é ajustado pelo fonoaudiólogo, pelo audiologista, que vai ajustar com toda a configuração, né, dos limiares auditivos, da questão da perda auditiva dele, ele vai tentar ajustar essa dificuldade auditiva com o uso do aparelho auditivo. E muitos se adaptam no início né? Eu falo que a readaptação ou adaptação com o aparelho é uma coisa que é que nem um sapato novo, que exige, né, da família uma questão mesmo de estímulo, de aprendizado, de repetição, de paciência, e que realmente é um objeto novo e é uma coisa que realmente é nova. Então, para as crianças muito pequenas, é até mais fácil, né, de se adaptar, mas para crianças maiores, tem uma certa resistência ao uso do aparelho. E outra coisa que a gente tem que, né, falar aqui, que é muito importante, se um aparelho tiver mal ajustado, se ele estiver com a configuração ruim, a criança demora de voltar para ajustar, se a criança não volta para o otorrino, se a criança não faz exames anualmente, porque a perda pode ter mudado, né, o seu limiar. Então, por exemplo, uma criança que tem perda moderada, ela pode, depois de um tempo, ela pode passar a ter perda severa, por alguma característica biológica dela, ela pode cair a audição dela e ela pode não saber, e a família não sabe, e aí a gente pode estar mudando esses parâmetros do aparelho auditivo para poder ajudar essa criança, certo? Então, o aparelho auditivo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que
a sensação auditiva seja maior, porque eu uso as células do ouvidinho da criança, que são as células naturais dela. Então, eu vou dar uma autoestimulação para ela. Então, ela vai ouvir com mais sensação auditiva, com mais percepção auditiva. E ela começa também a esse som trazer um sentido para ela e um prazer para ela. Mas, às vezes, quando esse aparelho não está dando um ganho, ou esse aparelho, a perda da criança é muito severa, profunda, geralmente esse aparelho vai dar um incômodo tão grande que a criança não vai querer usar, porque só vai ser ruído, muito, muito barulho, e ele vai acabar dispensando o aparelho. E é quando a gente vê que realmente a perda, ele não está tendo um ganho, é quando a gente vê que ele não está se adaptando ao ruído. E essas crianças também são critérios para o implante coclear. E elas realmente, quando a gente adapta o implante, elas se acostumam mais. E o que é o implante? Né? Um dispositivo, né, que a gente implanta cirurgicamente. Aqui atrás a gente tem um osso, então faz um corte aqui atrás. E é colocado a parte interna do implante coclear, é colocado cirurgicamente. É uma cirurgia bem tranquila, geralmente não tem muita... É uma cirurgia que dura mais ou menos umas 2 horas. Não tem... É feito com anestesia geral, como qualquer outra cirurgia. Então, assim, em termos de tempo cirúrgico, ela é muito... ela não é uma cirurgia muito extensa, não tem não tem muita questão de extravasamento de sangue, não tem nada disso. Ela é bem tranquila, é bem controlada, tem uma equipe controlando tudo direitinho. A equipe né, eu não sei se vocês sabem que quando a gente faz a cirurgia do implante, na hora da cirurgia, tem um fonoaudiólogo fazendo a telemetria das respostas dos eletrodos, porque por que a gente faz a cirurgia? Porque a gente tem que colocar os eletrodos dentro da cóclea para estimular o próprio nervo auditivo, para que os estímulos, né, acústicos virem estímulos elétricos e sejam interpretados, levados para o cérebro, certo? Certo. Então, tanto o aparelho auditivo quanto o implante coclear, eles são periféricos, eles são dispositivos que a gente coloca nessa parte daqui, né, no ouvido. Mas toda a conexão e toda a ligação que a gente faz com o cérebro, eu costumo dizer que quem ouve é o cérebro, não é o ouvido, não é o aparelho, não é o implante, e sim é o nosso cérebro que ouve. Então, a parte cognitiva, a parte das habilidades auditivas, né, todo o aprendizado da audição, né, e todo o aprendizado de escuta é feito pelo cérebro. Né? Então, eu converso muito com as famílias, oriento que essa questão do dispositivo em si, que a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ver o que a criança se adapta, qual é o ganho. A gente tem exames que verificam isso, quanto de ganho essa criança está recebendo, né? E o quanto ela está sendo estimulada também com esse aparelho ou com esse implante coclear é muito importante, né? Porque não adianta ela colocar o aparelho ou o implante, ouvir e não dar significado àquele som. Ela vai acabar realmente não gostando de estar ouvindo, né? Então de qualquer forma, o tipo de som que recebe pelo aparelho auditivo e pelo implante coclear são diferentes. São diferentes. Então, o som do aparelho auditivo, ele é um som mais acústico, um som mais natural e mais agradável para o aparelho auditivo? Isso. Então, assim, eu costumo dizer que se a criança estiver usando o aparelho e está tudo legal, ela está desenvolvendo as habilidades auditivas, está desenvolvendo linguagem, então a gente não mexe no time que está ganhando, deixa ela com o aparelho auditivo e vamos trabalhando outras habilidades linguísticas, vamos trabalhando explorando outras questões de linguagem no geral, né? E vamos usar um dispositivo de sala de aula, um controle
controle remoto, enfim. Então, eu sempre prefiro que se a criança tem um resíduo auditivo e ela tem possibilidade de ouvir bem e escutar bem com o aparelho auditivo, o som ele é mais agradável e ele é muito mais acústico e tem muito mais qualidade. Entendi. Em termos de nível mesmo sensorial, certo? De sensação auditiva. Para aqueles que têm ganho, para aqueles que não têm um ganho, né? O implante coclear vai fazer essa função, né? E o implante coclear, ele vai justamente fazer isso. A criança vai transformar o estímulo acústico em estímulo elétrico através desses eletrodos por cirurgia. E esses sinais elétricos são levados para o cérebro e o cérebro vai conseguir fazer a interpretação, certo? Entendi. Marília, você pode fazer a próxima pergunta para a Liz? Posso. Tudo bem, Liz? Tudo bem. Então, você falou um pouco agora sobre isso, né? Sobre implante coclear e aparelho auditivo, sobre indicações. Então, a gente queria saber para quem que é indicado cada coisa, né? O implante coclear e o aparelho auditivo, eles são indicados para qualquer pessoa pode usar? Isso. Como eu estava falando, assim, até o aparelho auditivo, a depender por exemplo, se a criança tiver uma perda leve, ou se o adulto tiver uma perda leve, o médico vai dizer se ele realmente precisa ou não, mas geralmente não precisa usar aparelho, ele consegue dar conta, ele consegue, pela própria comunicação, ele consegue, com as próprias dificuldades, ele consegue trabalhar na comunicação, mas se ele não conseguir, né, mesmo numa perda leve, hoje já tem aparelhos que já estão fazendo toda a configuração para perda leve, principalmente para criança em sala de aula com sala bem ruidosa. Então, assim, vai depender muito de cada indivíduo. O implante coclear, no SUS, ele tem os critérios da portaria. Então, assim, ele tem que respeitar os critérios, e tanto os critérios de idade, o tempo de privação, oralização, leitura labial, né, critérios da criança, como também critérios biopsicossociais, né, critérios se a criança recebe benefício, como é que os pais, qual é a condição socioeconômica dos pais, a questão psicológica. Às vezes é uma família que tem uma expectativa muito alta para a questão da fala, e a gente fica até receoso com isso, e trabalha muito essa questão da expectativa, porque a gente tem que ver o que é real e o que é o luto e a fantasia da família, né? Agora, Liz, desculpe te interromper, né? Mas é que você fala numa coisa que é extremamente importante. Qual família não tem uma grande expectativa com o implante coclear? Você conhece alguma família que não tem um nível de expectativa lá em cima, né? Porque, assim, por mais que os profissionais falem a respeito do que é a realidade do implante coclear, existe sempre a expectativa de que vai resolver completamente o problema, né? Então, assim, existe uma família que não tem uma alta expectativa com o implante? Será então, que existe? Na verdade, o que é que a gente faz? Quando a gente nota que essas famílias têm essa expectativa, essa alta expectativa, essa alta demanda, a gente tem o grupo da psicologia que aplicam protocolos, que acompanham no pré, peri e pós-implante. A gente faz um acompanhamento da psicologia o tempo todo, porque justamente existe essa preocupação da gente, quanto equipe, dessa questão, né, da mãe, do pai, e às vezes são famílias que não têm uma rede de apoio, às vezes são famílias que não têm parentes próximos, que não têm uma rede estruturada. Então, o serviço social também se junta com a psicologia e elas ligam para a Secretaria de Saúde do município da pessoa, elas fazem uma rede, porque para você fazer a cirurgia, a pessoa também precisa ter um suporte na cidade de origem, precisa ter fonoaudiólogo na cidade de origem. Então, assim, é importante que se tenha, né, são vários fatores para você ter
para você pensar que aquela realização do implante vai dar certo, né? Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, que o sucesso do implante vai depender muito da quantidade de horas que a criança está usando um aparelho auditivo e o implante coclear, certo? Ou um ou outro. E essas horas que ele vai estar usando, como é que vai estar sendo aproveitada essas horas? Essa criança vai estar vendo um filme, essa criança vai estar sendo estimulada com música, essa criança vai estar sendo estimulada na escola, essa criança vai estar ouvindo, né, ouvindo histórias. A própria terapia auditiva verbal hoje prega que a família é o centro da reabilitação auditiva. A família é a estrutura maior. Então, eu tenho que instrumentalizar essa família. Essa família é a minha base. Eu não sou a base da família. A família é a minha base. Então, assim, a mãe começa a ser mediadora, o pai também. E agora, na época de pandemia, nos teleatendimentos, os pais e as mães foram incríveis, super criativos. Então, assim, é o que eu falo, é a família engajada no processo. Então, como você está falando sobre todas essas coisas, né? Como que as famílias podem ter acesso aos dispositivos? Isso. Como que ela vai fazer, por exemplo, para conseguir entrar no SER4 Ok. ou no SER3, né? Assim por diante. Como é que ela pode ter acesso aos dispositivos? O que é que a gente faz no fluxo? Por demanda espontânea, a família chega no C4 e comprovando né, a perda auditiva, ela é marcada pelo otorrino. Né? Então, ela vai para a agenda do otorrino, laringologista, que vai ver qual vai ser a linha de tratamento daquela criança. Porque hoje a gente tem recebido até crianças para fazer cirurgia de prótese ancorada óssea. Sim. São crianças que não têm a orelha externa, têm malformação de conduto, então a gente já está começando a fazer essa cirurgia de prótese ancorada no osso. Então, assim, qual vai ser a linha de tratamento dessa criança, né? Então, a primeira linha de Mas assim, desculpe, para a gente para poder orientar o pensamento, né? Isso. Se a família vai, como é que ela faz para poder entrar nas obras sociais? O que ela precisa? Isso. Precisa ser encaminhada pelo médico? Onde é que ela procura? Ela pode ir direto? Como é que é? Ela precisa ter esse exame. Ela precisa ter esse exame comprovando a perda auditiva. Comprovando a perda auditiva, vai marcar o otorrino e o otorrino vai dar o segmento ao fluxo, né? Que é o serviço social, psicologia, enfim, a depender do tratamento que aquela criança queira, certo? Ou o usuário precise. Porque não necessariamente a criança é quem vai fazer parte do serviço da reabilitação auditiva. Eu tenho muitos usuários adultos também que vão lá e que vão para o otorrino, que são atendidos e fazem todo o tratamento também, né? Então, assim, se for pela regulação, tem que ter a requisição, né, de outros médicos e marca pelo 156 para fazer audiometria, fazer BER, enfim. Mas para chegar lá no serviço, basta a pessoa comprovar a perda, a criança comprovar a perda, e aí é marcado o otorrino e o otorrino dá seguimento ao próprio fluxo. Entendi. Aqui em Lauro de Freitas já é regulado via regulação. O paciente vai vir de unidade de saúde, vai vir da atenção básica, vai vir de outros lugares e vai ter a guia e já marca na regulação para fazer teste da orelhinha ou para dar seguimento ao otorrino. E aqui em Lauro de Freitas a gente só tem a concessão de aparelho auditivo e a reabilitação auditiva com a fonoterapia. E lá em Salvador, e lá no Atual Irmã Dulce, a gente tem todo a linha de tratamento para a pessoa com deficiência auditiva e cirurgia de implante coclear. Mas a linha de entrada é espontânea, a mãe chega lá com o exame do BERA para poder marcar o otorrino, e o otorrino vai marcar outros exames e vai dar seguimento lá mesmo ao fluxo de lá. Mas assim, para fazer o cartãozinho do Irmã Dulce e tudo, é só levar os documentos
e aí faz lá no próprio hospital o cartãozinho, e aí já marca. Certo. Quais são os documentos mesmo que precisa? É a comprovação, então, da perda auditiva. Isso. E mais? A comprovação auditiva, aí precisa, se não tiver o cartão do Irmanduz, precisa levar cartão do SUS, comprovante de residência, ou certidão de nascimento da criança, ou identidade, enfim, todos os documentos pessoais e para poder entrar no programa. Mas, geralmente, a gente, pelo serviço social também, a gente chega umas demandas e o serviço social faz todo também o trabalho de marcar para otorrino. Então, tudo começa pela chegada do paciente com a comprovação do exame e se for criança, pode marcar para o otorrino lá, e o otorrino começa também a fazer os exames por lá mesmo. Entendi, certo. Mas tem Marília, o caso também da regulação de Salvador, que é diferente, que pode vir pelo 156, né? Então, tem duas vias de entrada, né? Mas qualquer coisa eu posso passar para vocês o contato do serviço social. Importante, é legal. Aí ótimo. Vocês podem orientar melhor. Agora, quando a gente fala da criança que vai para a escola, que passa por um processo de reabilitação auditiva e oral, né? Isso. Que vai para a escola com aparelho auditivo, como é esse trabalho com a criança? Isso. Aí, como é que é esse trabalho com a criança? Na escola, a própria escola pode passar para a família qual foi o assunto trabalhado ou o assunto que vai ser trabalhado durante a semana. Então, existe um diário de experiências, um caderno de experiências, que ela pode estar passando isso para a família do que vai ser trabalhado, e a família pode trabalhar em casa também aquele tema, para que fique a família, família, escola, e às vezes até a terapeuta trabalhando o mesmo tema, o mesmo assunto. Né? Então, assim, na verdade, assim, existe a questão da estimulação da escola, mas a escola, por exemplo, tem escolas que reforçam no contraturno a questão da abordagem oral mesmo, porque só no turno mesmo não consegue. Mas a criancinha que, por exemplo, eu tenho crianças que são implantadas precocemente com 1 aninho, que entra na escola com 2 aninhos, que é uma outra realidade, que entra na escola, que tem musicoterapia, enfim, ela tem um desenvolvimento normal de linguagem, como uma criança ouvinte, certo? Então, assim, como você falou, assim, que as professoras não se preocupam porque ela está ouvindo igual, que ela foi curada e tal. Isso é meio assim, eu me preocupo um pouco isso, porque, assim, mesmo implantada, ela vai ter que precisar de auxílio, ela vai ter que precisar de ajuda, porque se ela estiver distante, ela estiver de costas, ou se ela estiver no ruído, ela pode ter muita dificuldade. Então, pronto. Então, assim, ela pode ter dominar a linguagem oral, ela pode, mas a questão da escrita, a questão da leitura, a questão de discriminar as consoantes, né, fazer o reconhecimento das palavras, a professora, geralmente, as professoras que estão juntas, que abraçam a reabilitação, elas olham com carinho o caderno da criança, elas chamam a atenção da família. Eu tenho professores, recebo os professores lá no hospital, ou lá no SERA, e os professores têm esse carinho de trocar comigo, de saber o que pode fazer mais. E, na verdade, assim, professores da escola de reabilitação, de escola regular, né? Escola regular, que a criança usa o aparelho ou o implante coclear desde cedo, que tem um domínio da linguagem oral, elas começam a trabalhar com o estudo da linguística mesmo. Entendi, Mas isso é um universo ainda pequeno, né? O nosso diagnóstico precoce
e a nossa intervenção ainda é uma fatia muito pequena diante do cenário da reabilitação do Brasil e da Bahia. Então, assim, as crianças chegam já um pouco tarde para a gente. Então, já chega com 5, 6 anos, que nem na escola entrou ainda, que não tem nenhum suporte. Então, assim, é complicado, assim. O que é que a escola pode fazer? Geralmente, eu oriento contação de histórias, vivência de horta, vivência de atividades práticas diárias. Tem escolas que trabalham muito com o corpo, esquema corporal, e isso vai ajudando na percepção auditiva e também nas habilidades auditivas também. Certo. Tem escolas que elas anotam se a criança... elas fazem um relatório do FM, se a criança levou, se descarregou, se a criança não levou o aparelho. Tem escolas que fazem um diáriozinho. Entendi. De registro, e isso ajuda muito. E eu não sei se vocês sabem, mas quando a criança vai no mapeamento, ou quando a criança vai ajustar o aparelho, por isso que eu estou dizendo que é importante esse ajuste e essa manutenção adequada, direitinha, porque assim, você tem hoje lá no programa o quanto de uso aquela criança está fazendo do aparelho, do implante, para você ter uma ideia do quanto de estimulação que eu falo, assim, do quanto ela está ouvindo, de estimulação acústica mesmo, ou de estimulação elétrica, para você estar podendo estar desenvolvendo a... Quando a criança, ela recebe o diagnóstico de surdez, enfim, e ela passa a fazer a reabilitação auditiva, eu só queria saber quem é que fica responsável por orientar a escola, né, por dar essas orientações sobre como lidar com a criança, se é o fonoaudiólogo que está atendendo, se é ele que orienta, ou se são os pais, né, se é a família que tem que fazer esse trabalho de orientar. A minha dúvida é em relação a isso. É um conjunto, né? É um conjunto. Geralmente, a equipe orienta a família, e a família orienta a escola, e assim, é um conjunto, né, de pessoas que vão trabalhando nesse propósito, nesse objetivo. Mas, de antemão, por exemplo, questões relacionadas ao aparelho, ou ao liga e desliga, questões mais técnicas mesmo do aparelho e tudo, isso a família tem que passar para a escola e sinalizar para o professor, para o cuidador. Então, é a família que domina isso, e para passar para a escola e passar até com segurança, né? Porque senão eles não querem usar. Então, assim, é uma coisa que a gente tem muito cuidado, né, em estar orientando e tal, porque senão os professores ficam com resistência a usar. E até, assim, eles ficam até quando eles vibram até, é interessante isso, que quando a cada coisinha que vai surgindo no desenvolvimento, eles estão felizes também, cooperando. Então, assim, é um conjunto de ações que vai... Mas, assim, se o paciente, por exemplo, porque a gente atende a Bahia toda, né? Então, assim, geralmente o porto seguro do paciente é o fono da cidade de origem, né? Então, a gente sempre pede que esse fono da cidade de origem faça uma intermediação com a escola, que visite a escola, que veja como é a sala de aula, que veja, né, que vá uma vez no mês, ou que a professora vá lá para a fonoaudióloga que está, né, semanalmente, regularmente, atendendo esse paciente, está trocando, porque, na verdade, as crianças que estão no processo de alfabetização com o dispositivo, com o implante, ela não vai precisar só do fono, ela vai precisar do psicopedagogo, então ela vai precisar de muitas mudanças de curriculares, e muitas mudanças que vai precisar realmente de um apoio maior da família e do profissional que está próximo, e não só do fonoaudiólogo, mas dos profissionais todos que estão atendendo aquela criança. Entendi. Muito bem. Apesar de que esse tema a gente sempre tem muita coisa para falar, é um universo muito grande, né?
Mas a gente, por hoje, por essa conversa com o Paz, a gente vai parando por aqui. Nós te agradecemos muito, Liz, pela tua disponibilidade, por toda a tua experiência, né? A gente sabe que a questão específica da tecnologia é algo que sempre traz muitas dúvidas para as famílias. Então, nós agradecemos muito pelos teus esclarecimentos, né, que são muito importantes para todas as famílias que acompanham o trabalho do projeto e que certamente pode auxiliar bastante a todas as famílias que podem ter algum tipo de dúvida com relação à questão auditiva do seu filho e como proceder mediante um diagnóstico. Então, nós agradecemos demais. Eu que agradeço. Estamos à sua disposição e já estamos aí com vontade de fazer outros momentos para poder continuar conversando. Muito obrigada, viu? E assim, queria agradecer obrigada a todas vocês. Agradecemos a Thalita, que está fazendo toda a interpretação, né? E agradecemos ao NAP também por nos ser tão parceiros com a gente em todas que fazemos. Obrigada e até o próximo encontro, né? Do Conversando com Pais. Obrigada, tchau.